Bom, então isso aí basicamente é o funcionamento do UDP, tá? Agora a gente vai começar a tentar entender como é o funcionamento de um protocolo que consiga, mesmo tendo um canal com problemas, garantir a entrega confiável dos dados, certo? Talvez esteja um pouco pequeno aí para vocês, mas a ideia é o seguinte, né? Isso aqui seria o mundo ideal, certo? Onde eu mando pacotes para um processo e ele recebe sem ter nenhum problema, nem chegar com erro, nem haver perda, certo? Seria o que a gente chama de canal confiável, tá? Mas a gente sabe que o IP, ele é um canal não confiável. Pode acontecer uma série de coisas, né? Ruídos, que podem alterar o valor dos bits, ou algum equipamento que funciona de forma errada, ou então, por exemplo, perda de um pacote, porque tem uma fila lá de um buffer que está cheio. Aí a pergunta que os caras se fizeram, né? Os pesquisadores lá nos anos 70, nos anos 80, será que é possível eu construir alguma coisa que só funciona nas pontas para garantir a confiabilidade em cima desse canal? O que vocês acham? Né? Vocês acham que é possível? Ah, professor, faça uma pergunta menos idiota. Claro que é possível, porque senão não tinha internet, né? Não tinha o TCP. Mas pensem assim, como poderia ser, que coisas que eu gostaria, que eu precisaria ter para garantir que essa mensagem, mesmo que ela se perca, que ela seja corrompida, eu consiga checar do outro lado, certo? Então, no livro, ele vai construindo esses protocolos. Eu vou tentar aqui dar uma explicação rápida. É um pouco complicado para ver da primeira vez, mas tem uma ilustração aqui que eu uso dos generais, que pode ser que facilite. Quando vocês forem ler lá no texto, vai ficar mais claro de vocês entenderem, tá? Então, pessoal, qual é a ideia? Eu vou enviar um pacote. Para isso, eu vou chamar um método chamado RDT-Send. Esse método, ele vai colocar alguns valores, acrescentar alguma coisa no cabeçalho da mensagem, que quando ela for enviada por esse canal não confiável, que ela chegar do outro lado, o protocolo que recebe essa mensagem, ele consegue, a partir desses dados enviados, saber se ocorreu algum erro, ou então se ele tem que reenviar, se é o mesmo pacote, se ele tem que descartar. Tudo isso por meio desses metadados, vamos dizer assim, desse cabeçalho que é adicionado à mensagem, tá? Então, esse protocolo que ele constrói, ele chama de RDT, certo? Seria Reliable Data, né, Transfer, né? Ou seja, é um protocolo de envio de dados confiável, que vai ter esses métodos, né? Enviar confiável, criar o pacote que vai para a rede não confiável, certo? Entregar os dados e receber da rede, tá? Então, a ordem é mais ou menos essa. Eu preparo a mensagem com algum cabeçalho, ela vai ser enviada pela rede, eu vou receber da rede, vou ler os metadados, né, os cabeçalhos, e se tiver tudo certo, eu entrego isso para a camada de cima, tá? Bom, para fazer essa explicação, pessoal, ele utiliza uma máquina de estado, certo? Eu sei que provavelmente é uma coisa que nem poucos de vocês já viram, mas é a anotação que ele utiliza. Eu vou passar bem rápido, não me abandonem, certo? Mas tentem gastar um pouquinho aí da cabeça de vocês para entender. A ideia é mais ou menos assim: isso aqui representa um estado, certo? E as alças em azul são as transições. No caso, eu estou saindo desse estado e voltando para ele mesmo. Cada vez que eu tenho essa transição, eu realizo alguma operação, certo? Isso aqui em cima seria o que ele recebeu, seria o input, e aqui embaixo seria o output, tá? Então, por exemplo, na versão 1, que é um protocolo confiável, o que eu preciso fazer? Basicamente, eu recebo o dado da camada de aplicação, por exemplo, o get do Facebook, né? Pega esses dados, cria um pacote aqui, ó, make package, com
porta de destino, porta de origem, e mando pela rede, porque vai chegar, não vai ter problema. Lá do outro lado, eu recebo esse dado aqui em cima, né, ó, RData Receive, tá? Ah, vocês viram esse mame, né? Olha aí, cara. Muito bem, Melo Júnior, Jorge, professor Clemilson. Bom saber. Então posso ir mais rápido ou vocês não lembram mais de nada? Então, o que acontece? Ele recebe, né, o pacote, extrai as informações e entrega. Entrega porque ele sabe que aqui é um protocolo confiável, certo? Essa é a versão 1, que seria, se vocês estão me acompanhando bem, esse caso aqui, certo? Ou seja, o canal ele é confiável, tá? Ou seja, a camada de transporte não precisa fazer nada, basicamente. Só dizer para quem entregar. Tá certo, Vitor, vou devagar. Bom, então aqui é o básico, né? O canal, ele não tem problema, ele é confiável. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é montar o pacote com a porta de destino, a porta de origem, extrair e passar para a camada de cima, certo? Bom, aí agora o livro ele começa a introduzir erros, certo? No canal, tá? Então vamos começar. Imagine que esse canal ele não perde pacote, certo? Ele só inverte valores, dá erro nos bits, por exemplo, tá? Como que isso acontece, professor? Por exemplo, pode ser ruído afeta a transmissão, né? Pode ser mau funcionamento de algum equipamento, de algum meio físico, né? Um cabo que não está muito bem, conector do cabo. Ou então o próprio, sei lá, a placa de rede não está funcionando direito, então naquele momento lá deu um problema e interpretou errado o pacote, certo? Bom, então o pacote pode chegar com erro, certo? Então, pessoal, fazendo uma analogia, certo? Existe um problema em sistema distribuído, tá? Que você pode simplificar para o que a gente chama de problema dos dois generais. O que é esse problema? Imagine que tem dois exércitos que vão guerrear, certo? O exército vermelho e o exército azul. O exército vermelho, ele é 50% maior que o exército azul, certo? Porém, ele está dividido em dois batalhões que estão no topo de colinas. E eles só vão ter sucesso atacando o azul se eles conseguirem sincronizar o ataque, certo? E a distância, diferentemente da figura, né? Eles não conseguem se ver, certo? Então, eles precisam encontrar uma maneira de trocar uma mensagem. Uma mensagem, por exemplo, combinando o horário do ataque, sei lá, no alvorecer de amanhã, né? Sei lá, no entardecer. Então, eles precisam de uma forma de combinar, né? E a maneira que eles têm para fazer isso é mandar mensageiros disfarçados, certo? Esses mensageiros, eles passam no meio do batalhão azul e sobem a colina, tá? Eles podem mandar quantos mensageiros eles quiserem. Só que, por exemplo, no exemplo que a gente acabou de ver, do canal com ruído, a mensagem, ela pode ser alterada. Então, sei lá, um cara do Exército Azul percebe que ali é um mensageiro, ele não vai prender, não vai matar, porque se matar, o pessoal talvez percebesse, né, que o mensageiro não chegou, mas ele vai lá e altera a mensagem. Então, isso é o que pode acontecer com o canal de ruído, tá? Bom, como é que vocês imaginam que seria uma solução para eu saber se a mensagem que está chegando é correta, se ela não foi alterada no caminho, certo? Então, a gente faz essa analogia, né? Fazia em sala de aula, eu fazia uma brincadeira lá com os alunos. Infelizmente, não dá para a gente fazer
à distância, mas mais ou menos para vocês refletirem agora como que vocês fariam para evitar esse problema, né? Quem é que tem sugestões aí de como fazer? Então, perceba o problema. Eu vou mandar mensagens para combinar a hora do ataque, porém essas mensagens podem ser alteradas. Como que lá do outro lado, ao receber essa mensagem, eu posso checar se essa mensagem foi ou não alterada. Se foi, por exemplo, eu não vou considerar o que está escrito ali. Sugestões, ideias. Bom, uma maneira, né, pessoal, de fazer isso, que é o protocolo que ele constrói, que ele chama de RDT, é você ter uma função que checa se aquele pacote, aquela mensagem, foi ou não corrompida, usando um bit de verificação, certo? De tal forma que esses caras que estão no meio, né, no caso dos generais, eles não saberiam como alterar tanto a mensagem como essa chave, né? Esse código de verificação. Eles não têm a função para fazer isso, tá? E aí, eu preciso de uma segunda coisa, né? Eu preciso avisar que houve um erro. Porque se eu simplesmente só desconsiderar a mensagem, o general lá que mandou vamos atacar o alvorecer, ele não vai saber, né? Que vai continuar indo atacar. Então, ele precisa receber alguma mensagem, né? Para ele poder enviar novamente. Então, as duas estruturas que a gente está vendo na máquina de estado que foram acrescentadas, uma é checar se um pacote foi ou não corrompido, e a outra é enviar uma confirmação ou uma não confirmação, certo? O Vitor acertou. Então, a ideia é essa, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, esse aqui é o remetente. Não me garanti aqui no exemplo, não. Mas a ideia é o seguinte, ele vai enviar um pacote e vai acrescentar uma soma de verificação, que foi o que eu expliquei nesse instante para vocês lá do UDP, né? E aí ele fica aqui esperando um EC ou um NEC. Se ele recebeu um NEC, ou seja, não é um pacote chegou lá, não chegou corretamente, o que tem que fazer? Ele tem que enviar de novo, né? E se ele receber um EC, então ele pode passar para o próximo pacote, tá? Então essa é mais ou menos a ideia. Eu vou ficar lá bloqueado, esperando receber a confirmação do pacote que eu enviei. Se eu recebi a confirmação, então eu posso mandar o próximo pacote da fila, a próxima mensagem. Se não, eu mandaria a mensagem novamente. Até chegar, né? Uma hora ia dar certo, né? Bom, só que aí, pessoal, tem uma coisa aqui que é o canal, ele pode errar também na volta, né? Então, pensei lá nos generais. Beleza, eu alterei na ida. Mas eu posso fazer uma desgraça agora, que é alterar na volta. Eu posso alterar o EC. Chegar lá só dizendo que foi, rapaz, ele é um EC. E não um NEC. Bom, se por exemplo, eu recebesse um EC foi enviada uma confirmação, mas eu recebi uma não confirmação, eu ia reenviar o mesmo pacote, ia ter o que a gente chama de duplicidade, né? E se fosse o contrário, esse pacote ele nunca ia ser entregue, né? Então tem que ter muito cuidado com essa relação, porque não é simplesmente usar esse código de verificação de erro. Eu preciso também numerar os pacotes, certo? Para que eu possa saber qual pacote foi perdido e também saber qual eu devo reenviar, certo?
Caso um destinatário receba o mesmo pacote 2 vezes, ele já sabe que isso foi algum problema na rede, não interessa qual foi, mas já recebeu esse pacote. Então, ele pode seguir adiante, tá? Então, aqui mais ou menos eu já expliquei. Então, essa máquina de estado que tem no livro, ela faz essa tentativa, tá? De checar se o que eu estou enviando está correto, qual é o número dele, para eu saber se foi um erro no envio ou foi um erro no EC, tá? Bom, não vou explicar aqui em detalhes, porque eu vou perder muito tempo com isso. Aí, pessoal, a gente chega num momento agora que a gente está mais próximo do mundo real, né? Que é o seguinte, além desses erros que a gente viu, os pacotes ainda podem ser perdidos, né? Porque, por exemplo, no caso do TCP, sei lá, tem um buffer que está congestionado, ou deu um mau funcionamento, deu um problema lá no roteador e ele não repassou o pacote, certo? O Vitor tem uma pergunta, mas o verificador não pode acabar corrompindo de forma nenhuma? Então, a probabilidade de a mensagem ser invertida e a verificação também é muito pequena, certo? Se uma das duas, tipo assim, digamos, alterou a mensagem e alterou também o código de verificação e, coincidentemente, o novo código corresponde à verificação da nova mensagem, certo? A probabilidade disso acontecer é muito pequena, tá? O que pode acontecer é a mensagem chegou intacta e a verificação está errada. Mas aí, de qualquer forma, o cara que está recebendo, né, o destinatário, vai eliminar esse pacote, porque para ele, esse pacote está errado. Ele não precisa saber onde. Ele está errado e aí quem enviou tem que me enviar novamente, tá? Deixa eu tirar aqui. Beleza. Então, pessoal, voltando para o nosso problema, o que seria a perda de pacote, né? Os exércitos azul descobrem o mensageiro e matam o mensageiro, né? Mata o mensageiro e aí esse cara aqui, por exemplo, que mandou a mensagem, ele mandou uma mensagem que chegou do outro lado. E ele vai e ataca. Sendo que ele não deveria fazer isso, porque ele precisa ter uma certeza de que a mensagem chegou. Então, uma maneira de resolver isso é usando código de confirmação. Né? Então, tipo, para ele ter certeza que a mensagem chegou, eu preciso ter certeza que o EC chegou para mim. Só que também pode ser que o Exército Azul mate o EC, né? E aí, como é que eu vou saber? Então, a solução que o TCP encontrou, né, é o que a gente chama de timeout. Eu vou mandar um pacote e vou esperar um determinado tempo a resposta. Caso a resposta não chegue, eu mando de novo, certo? Bom, o que pode acontecer de problema de eu mandar de novo? Pode acontecer de ter sido o EC que se perdeu, né? O pacote ele já chegou lá do outro lado. Bom, nesse caso, a gente numera os pacotes, né? A numeração que a gente usou antes para saber qual era o pacote, ela também é utilizada aqui exatamente para isso, para se eu receber de novo, eu vou descartar, eu não vou repassar para a camada de aplicação. Então, pessoal, perceba que eu falei para vocês aí, ó, problema de duplicidade, as confirmações, os reenvios, as verificações, os possíveis erros de ruído. Tudo isso pode acontecer na rede, mas vocês, quando vocês estavam programando lá no socket, usando TCP, vocês não precisaram se preocupar com nada disso. Tudo isso foi feito pela própria camada de transporte. Então, ela oferece para vocês esse serviço, tá? Bom, então, pessoal, no final, já terminando, a gente vai chegar nesse protocolo aqui, que é o RDT 3.0, tá? Que a gente chama esse protocolo de bit alternante, certo?
qual é a ideia dele, né? Você envia um pacote numerando ele com 0 ou com 1, certo? E aí, se o pacote for 0, você fica esperando o EC 0. Se deu um timeout, passou um determinado tempo, eu envio de novo o pacote 0, certo? Se eu recebo, por exemplo, o EC 0, então agora eu posso enviar o pacote 1. E aí, daí por diante. Eu estou lá no pacote 1, eu fico esperando receber o EC 1. E aí, se eu recebo, eu agora posso enviar o pacote 0. Se der um timeout, eu envio o pacote de novo. Professor, e a ideia da não confirmação? Por que ela foi tirada? Bom, porque existe uma maneira bem simples de eu fazer a não confirmação, que é o seguinte, ó. Você mandou o pacote de número 1 e chegou corrompido lá do outro lado. O que o destinatário faz? Ele manda o EC 0, dizendo assim, ó, cara, até agora eu só recebi o 0 direito. Então, se o remetente ele está esperando o EC 1 e chega o 0, ele sabe que deu pau no pacote 1 e ele manda de novo, certo? Que é o que acontece bem aqui, ó. Então, por exemplo, ó, vai esperar o 1, certo? Se por acaso ele recebeu o pacote 0, não dá para vocês verem direito, não, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Eu estou aqui esperando o 0, certo? Se chegou um EC, mas ele é do pacote 1, então tá errado, né? Tem um problema, não posso fazer nada com ele, né? Se deu timeout, eu vou fazer o reenvio do pacote novamente, até dar certo, tá? Bom, as máquinas de estado, pessoal, confesso para vocês que não é a maneira mais suave da gente entender esse protocolo. Tem uma outra maneira, que é usando o diagrama de mensagens. Então, se vocês chegaram até agora, estão aí comigo, por favor, voltem e se liguem no slide agora, né, no slide, no YouTube, que se vocês não tinham entendido nada, agora vocês vão entender, certo? Porque é a maneira mais fácil de ver como é que é o funcionamento, tá? Então, por favor, pay attention agora na telinha, tá? Parem o que vocês estão fazendo, porque agora vocês vão conseguir entender. Então, pessoal, veja como é legal. Eu tenho aqui de um lado o remetente, eu tenho aqui do outro o destinatário, certo? Isso aqui é o protocolo 3.0, que, como eu falei para vocês, a gente chama de bit alternante. Então, é o seguinte, aqui é o caminho feliz, não tem perda. Como é que funciona? Eu mando o pacote 0, o destinatário recebe o 0, manda o EC 0. Ah, beleza, recebi o 0, então agora eu vou mandar o 1. Recebi o EC 1, mando o 0, certo? Então, esse é o caminho feliz, certo? Então, a comunicação não tem erro nenhum, não tem perda, tá? Agora, eu vou incluir perda. Então, o que vai acontecer? Então, eu mandei o 0, recebi o EC 0. Aí, eu mando 1. Só que aí, houve uma perda. O que vai acontecer? Depois de um determinado tempo, né, o timeout do pacote, como eu não recebi EC dentro daquele momento, eu vou reenviar ele, tá? E aí, de novo, continua o caminho feliz. Manda o pacote 1, recebe o EC 1. Depois, manda o pacote 0, recebe o EC 0, tá? Só, pessoal, que aqui podem acontecer algumas coisas. Digamos que o que aconteceria se eu der um timeout muito cedo? Ou seja, eu mandei outro pacote, mas na verdade foi só porque o EC demorou a chegar. Ou então, foi o EC que foi perdido, né? Então, eu tenho que ter cuidado com relação a isso, tá? Então, veja, no primeiro caso, aqui à esquerda, o EC foi perdido. Ó, mando 0, o destinatário responde com EC 0, mando 1, o destinatário responde com EC 1. E aí ele foi perdido. O mensageiro que mandava a confirmação foi morto pelos generais, né? Pelo Exército Azul. Ora, bolas, o que vai acontecer? Vai haver a temporização, eu vou mandar o pacote 1 de novo. Aí aqui é que está a importância de numerar o pacote. O destinatário, ele vai olhar, ele está recebendo aquele pacote pela segunda vez, ele vai olhar, não, eu estou esperando o 0. Então, se ele está mandando 1, ele está mandando 1 de novo, por algum problema, não sei o que foi. Então,
eu vou simplesmente ignorar esse pacote, não vou repassar 2 vezes para a camada de aplicação, mas vou mandar o EC, o coitadinho, né? O bichinho lá tá achando que eu não recebi o pacote, mas eu recebi, vou mandar o EC 1 para ele. E aí a comunicação continua, certo? Outra coisa que pode acontecer é errar esse timeout. Pode ser que a rede, por exemplo, fique um pouco congestionada em um determinado tempo. Então, demora, né, para a mensagem voltar. E aí, pode ser que eu tenha enviado, dado o timeout, tenha reenviado o pacote, mas foi porque o meu timeout é que estava muito curto, que a gente chama isso de temporização prematura. Nesse caso, né, pessoal, aqui, né, ó, mandei o pacote 1, dei o timeout, mandei de novo, e o EC1 chegou, bola para frente, certo? Por quê? O que vai acontecer? O destinatário, para ele, se ele responder o EC1, então é porque está tudo bem. E ele vai saber lidar com pacotes duplicados. O que aconteceu aqui foi que, basicamente, eu estou reenviando desnecessariamente pacotes, né? Por isso, a gente vai ver mais na frente que esse timeout aqui, ele é calibrado, certo? Existe um cálculo que, para cada conexão, o protocolo fica fazendo, para que a temporização ela não seja nem tão longa, porque se eu demorar demais, eu vou demorar muito para perceber que o pacote não chegou, e nem muito curta, porque aí eu vou estar reenviando pacotes o tempo todo, tá? Deu para entender aí, pessoal? Mais ou menos? Por favor, escrevam aí no YouTube, em comentários, sim, não, só para eu saber se eu fico feliz ou não. Bom, qual é o grande problema desse protocolo bit alternante, tá? Imagine, pessoal, que eu tenho um computador que está na costa leste e outro na costa oeste dos Estados Unidos, certo? Eu tenho que enviar 10 pacotes. Nessa estrutura que eu mostrei para vocês, o que está acontecendo? Eu estou enviando um pacote e só quando eu recebo o EC que eu vou mandar de novo, certo? Então, nesse caso, o protocolo é muito lento, certo? Eu vou acabar demorando demais para enviar um conjunto de pacotes, mesmo eu tendo a rede disponível, porque eu vou ficar sempre esperando esses ECs, tá? Então, o que os protocolos, as versões modernas do TCP fazem? Eles incluem paralelismo. Eles vão enviar vários pacotes sem confirmação, certo? E aí vai ter lá uma estratégia para saber quando eu devo avançar nesse número de pacotes sem confirmação e quando eu tenho que diminuir esse número de pacotes, tá? Que é o que a gente chama de janela deslizante, certo? Isso aí, então, é assunto para a próxima aula, tá? O Cleanto escreveu aqui, me lembrou um pouco o diagrama de sequência. Não, é exatamente, né? É um diagrama de sequência. A gente chama de diagrama de mensagem porque normalmente está relacionado a essa comunicação entre hosts distintos, né? Mas ele é exatamente o diagrama de sequência, sendo que lá na UML ele faz relação com objetos que estão no mesmo software, né? E aqui não, aqui são entidades se comunicando paralelamente, né? Desculpa, se comunicando em máquinas distintas, né? Então, galera, era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu não bolei ainda o fórum de hoje, mas mais tarde, lá para as 10 horas, eu mando para vocês. E o que eu peço para vocês é que vocês leiam esse capítulo do livro, certo? Então, próxima aula, agora, a gente já vai estudar exemplos de protocolos que fazem paralelismo, certo? Então, é muito importante que vocês deem uma lida. E aí vai ter uns simuladores que a gente vai usar numa atividadezinha que eu vou passar para vocês entenderem melhor esse conceito, tá bom? Então, boa noite aí para vocês. Um abraço, se cuidem, usem máscara, tá bom?